começando o Momento Espírita. O temor de tudo que é considerado mal remonta às primeiras comunidades primitivas da civilização humana. O temor sempre se sobrepôs à preocupação de entender as trevas. Hoje, depois de 4.000 anos de história, nos colocamos diante do enigma de conhecer as sombras que habitam em nós e fora de nós mesmos. Para nos contar sobre o mundo das sombras, está aqui conosco o médium Robson Pinheiro, que já psicografou mais de 15 obras mediúnicas de temas diversos. Seja bem-vindo, Robson. Obrigado, Ana. Mais uma vez aqui, presente. Nós temos uma imensa satisfação em compartilhar esses momentos com o telespectador. Muito obrigada. O espírito Ângelo Inácio, o seu companheiro de psicografia, escreveu um livro por seu intermédio que trata especificamente das sombras. Exatamente. Por que essa preocupação? Pois é, o livro, inclusive, eu trouxe aqui o livro Legião, um olhar sobre o reino das sombras, né? O Ângelo, no início do livro, ele faz uma comparação a respeito das sombras externas ou exteriores e as sombras interiores. Porque muitos de nós teimamos em dizer que as sombras são algo diferente do ser humano, que existem à parte do ser humano e fora do contexto íntimo. Ângelo faz uma abordagem, acredito que até uma abordagem mais profunda, psicológica, ao dizer que as chamadas trevas exteriores são a extensão daquilo que existe dentro de nós. Mais ou menos aquilo que Jesus falava, né, quando ele chamou para si os discípulos e falou que o reino de Deus estava dentro de cada um deles, de seus discípulos. Ora, se o reino de Deus está dentro de cada um, também essas trevas estão dentro de cada um. E por que a gente foge tanto delas, Robson? Pois é, né? Ângelo, ele nos fala que nós mascaramos, temos uma tendência de mascarar a nossa realidade íntima. É muito mais fácil a gente imputar ao outro os nossos erros do que admitir que nós somos sombra e luz, e não apenas luz. Nós somos seres que temos os dois lados, as duas faces da moeda, né? O espírito Alex Arthur, o indiano, que escreve através de mim, escreveu o livro Serenidade, uma terapia para a alma, ele faz uma abordagem transpessoal a respeito dessa questão do ser humano, né? Dessa máscara nossa, a gente tenta mascarar tudo. Por exemplo, ele aborda a questão da lenda de Adão e Eva, e veja bem, é uma lenda da qual ele tira um ensinamento que talvez dê para a gente entender um pouco a respeito do que Ângelo fala. Conta-nos o primeiro livro da Bíblia que Deus passeava pelo jardim do Éden pela viração do dia. Ele tinha esse hábito de fazer um passeio também porque ele não era de ferro, né? Então, em determinado momento ele procura o homem e não encontra. E aí ele procura a mulher e onde estão? Esconderam-se. E ele volta para Adão e fala assim, Adão, onde estás? Adão, Senhor, eu estava nu, tive medo e me escondi. E Deus pergunta, mas quem te fez saber que estavas nu? E aí começa o grande problema da humanidade. Senhor, a mulher que tu criastes. Ele tira a responsabilidade e joga em cima da mulher. Aí Deus procura a mulher, mulher que fizestes? E ela fala assim, Senhor, a serpente que tu criastes. Todo mundo transferindo. Transferindo, né? E não sei porquê, né? Haja visto que a mulher faz, né, nessa alegoria, ela faz amizade justamente com quem? Com a cobra. Né? Então, não sei se é por questão de afinidade ou não, mas o certo é que desde a remota antiguidade, o ser humano já vem querendo se mascarar, não admitir que dentro dele tem esse aspecto sombra, que ele é sombra e luz. E sombra, necessariamente, não representa o lado ruim ou mal, apenas uma polaridade, assim como nós temos um fio positivo e outro negativo que ambos produzem a iluminação elétrica, né? A luz elétrica. Não, nós temos o lado positivo, yang, né, masculino, o lado negativo, yin, feminino, passivo. Só que nós não admitimos, nós queremos ser sempre luz.
E Ângelo Inácio, quando faz a abordagem no livro Legião, mostrando a realidade extrafísica, né, das entidades das trevas, das entidades das sombras, ou dos processos complexos de obsessão, ele quer nos dizer que todo esse processo complexo começa dentro de cada um de nós. Robson, o que nos faz possuir um lado escuro, sombrio? Eu acredito que não é o que nos faz, mas como nós adquirimos esse lado sombrio. E esse como vem através das experiências milenares, dos acertos naturais da evolução humana, né? Das caminhadas, das quedas, dos fracassos, que fazem parte de uma trajetória, de uma metodologia para que possamos desenvolver a nossa personalidade, o nosso eu, né? Desenvolver aquela sementinha que Deus colocou, sementinha de imortalidade, colocou dentro de nós. E o nosso lado sombra, o Ângelo ainda enfatiza no início do livro Legião, ele existe para que nós possamos valorizar cada vez mais o lado mais brilhante, o lado bom e o lado luz que todos nós temos. Se tudo fosse luz, nós não valorizaríamos tanto assim o lado bom. Mas como nós temos esse outro lado, que nós denominamos trevas, né? Que são as trevas internas, que é o lado menos bom e que nós não queremos encarar e nem admitir, mas como ele existe, passamos então a valorizar o outro lado. E isso vem através das experiências milenares tão comum à trajetória humana. Bom, as religiões, de uma maneira geral, elas combatem, né, tanto as trevas internas nossas, quanto as trevas externas. Assim, sem procurá-las entender, sem procurar entendê-las. Exatamente. É. E o pior é que as religiões, principalmente as ortodoxas, né, que procedem do tronco principal do cristianismo, digamos assim, elas inventaram um diabo, a figura de um demônio, para imputar nele, nessa figura, né, uma figura mística, imputar nessa figura a razão pelos nossos erros. De novo a transferência. De novo a transferência da responsabilidade. É muito mais fácil transferir para alguém determinado a praticar o mal do que assumir que esse mal está dentro de mim, que eu sou sombra e eu sou luz, compete a mim, portanto, alimentar o lado luz. O lado que eu mais alimentar, esse lado com certeza será o vencedor. E como é que a gente vence o nosso lado sombra? Eu acredito que a melhor resposta para isso nós encontramos no enigma que Sócrates também encontrou escrito num templo da antiguidade: homem, conhece-te a ti mesmo. Esse conhecimento íntimo, sem medo, sem pieguismo, sem passar a mão na cabeça da gente própria, né? Porque nós temos uma tendência a nos achar santinhos, bonzinhos. A sermos autoindulgentes, né? Indulgentes demais conosco e não com o outro, né? Aprofundar mesmo a observação no nosso interior e conhecer-nos um pouco mais. Aí nós vamos encontrar, conforme diz a moderna psicologia, principalmente a psicologia transpessoal, que faz parte da nossa experiência ser bonzinho e ser mal. Aquela parte que eu mais incentivar é que sairá vencedora. Portanto, a chamada treva externa, exterior, os chamados obsessores, os demônios que nós criamos ao longo do tempo, eles são uma extensão dos demônios íntimos, dos medos, dos fracassos, das derrotas internas nossas. Porque... E como é que isso funciona? Assim, como é que a nossa treva interior, a nossa sombra, o nosso lado sombrio, provoca toda essa ambiência espiritual das sombras, das trevas? Olha, é uma pergunta interessante a sua, né? Porque nós temos que atentar para o poder do pensamento, em plasmar em torno do ser, em torno do espírito, tudo aquilo que faz parte da sua intimidade. Por isso Jesus, né, o grande mestre, o maior educador de todas as épocas, ele enfatizou certa feita no livro de Mateus que quando o Filho do Homem vier, estarão duas pessoas sentadas num banco, uma será levada e outra ficará. Significando o quê? Que nós dois podemos estar sentados dentro de um templo religioso e você sintonizada com o bem enquanto eu estiver sintonizado com o mal.
Portanto, a treva externa ela é resultado daquilo que ocorre dentro de mim. Eu posso estar vivendo um inferno dentro de mim, ao seu lado que está vivendo um céu dentro de você. E a sua mente vai plasmar em torno de você a sua realidade íntima. Quando o ser desencarna, e mesmo durante o período da vida intrafísica, né, essa vida de encarnado, né, nós vamos plasmando o ambiente em torno de nós pela força da ideoplastia, que é um dos atributos do pensamento humano. Nós plastificamos em torno de nós, nós imprimimos em torno de nós a nossa realidade íntima. Bom, as trevas têm trabalhos organizados na espiritualidade. Como é que a espiritualidade inferior se organiza? E como isso impacta na vida da gente? Pois é, eu diria até que o nome não seria exatamente espiritualidade inferior. Porque se é espiritualidade, é algo superior, né? Espiritualidade pressupõe uma superioridade no sentido mesmo assim de uma elevação de pensamento, de propósito, de esclarecimento, né? Eu diria que os seres que sintonizam temporariamente com as sombras, eles encontram em nós o combustível para executarem os seus atos. Ou seja, tudo existe no universo através da sintonia. Então, nós oferecemos campo propício para que essas entidades, que quando encarnados tinham os mesmos defeitos, os mesmos vícios que nós temos, pudessem se manifestar. Então, eles são atraídos pela sintonia vibratória, pela sintonia de propósito, de desejos, de gostos. E dessa forma, eles se abastecem em nós para dar prosseguimento às suas obras. E dessa forma, a gente pode até dizer que são muito mais organizados do que nós. E por que eles têm uma preocupação tão grande em prejudicar aqueles que estão produzindo bem, que estão no caminho do bem? E eu vou te pedir para responder após o intervalo. Aguarde um instante só. Voltamos já com mais questões sobre as sombras. E quem responde para nós é o médium Robson Pinheiro. A Fratelli, divulgadora cultural e educativa, vem propor a você uma visão holística da vida, o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, a harmonia entre ciência e religião. Agora, a Fratelli coloca à sua disposição essa preciosa fonte de informação e de meditação. São mais de 80 títulos em VHS, DVDs e CDs para você. Para adquirir nossos produtos, escreva para o nosso endereço contato@fratelliespiritualista.org.br. Voltamos com o Momento Espírita. Estamos conversando com o médium Robson Pinheiro sobre a organização das sombras. Robson, no bloco anterior eu te perguntei por que parte dessa espiritualidade está preocupada em prejudicar aqueles que estão no caminho do bem, no caminho do bom. Pois é, eu acredito que nós precisamos, Ana, até rever o nosso conceito a respeito de prejudicar ou de ajudar. Porque nós, como cristãos, ao longo dos séculos, temos prejudicado muito a obra do Cristo, dizendo que nós somos apologistas do bem e da verdade. Eu acredito, isso é uma forma de interpretar e é muito pessoal, não tem nada a ver com o que os espíritos ensinam, mas como a minha posição como aprendiz, que eles apenas estão defendendo aquilo que eles acreditam ser certo. E nós não sabemos defender direito aquilo que nós acreditamos ser o correto. Nós acabamos sendo o que as pessoas que somos os maiores instrumentos contra a obra que nós dizemos defender. Nós somos os instrumentos principais para a derrocada de nossas ideias, de nossas aspirações. O que eles fazem, então? Eles estão defendendo o que eles acham que é certo momentaneamente, embora, sob o nosso ponto de vista, estejam equivocados. E nessa defesa, utilizam das armas que possuem e das armas que têm à disposição. Só que nós, como representantes do bem, digamos assim, representantes de Jesus, não utilizamos das armas que nós temos. Paulo de Tarso, nas suas epístolas, ele foi muito claro. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, acabo fazendo.
essa dualidade que tem dentro de nós. Faz com que nós sejamos os autores do nosso próprio fracasso. E aí a gente imputa a eles. Não, eles vão apenas utilizar o elemento que nós estamos dando para eles, para que possam executar os seus planos, sejam eles quais forem. E Ângelo Inácio, no livro Legião, Um Olhar sobre o Reino das Sombras, a edição da Casa dos Espíritos, editora, lá de Belo Horizonte, ele fala muito bem a respeito dessa organização das trevas. Como que funciona essa organização das trevas? E dá muito bem para a gente imaginar. Será que eu pessoalmente não estou sendo um elemento de discórdia? Será que eu não estou sendo um agente das sombras, mesmo dentro da minha igreja, mesmo dentro do meu centro espírita, mesmo dentro do meu trabalho? É um questionamento que temos que fazer. Temos que questionar o tempo inteiro. Eu estou realmente sendo partidário das ideias do Cristo ou usando as ideias do Cristo para defender propósitos meus? E aí eu fico a perguntar, quem está realmente do lado das trevas? Porque eles têm coragem de admitir. Nós não, nos mascaramos de santinhos e de cristãos, mas usamos metodologias diferentes das do Cristo. Precisamos rever muito alguns conceitos a fim de entender o que ocorre nos dois lados da vida. Bom, uma forma de associação entre nós e as sombras é a questão da obsessão, que é tratada pelo Ângelo Inácio no livro. Você pode comentar um pouco para os nossos telespectadores sobre a questão da obsessão? Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, ele fala que a obsessão é a ação pertinaz de um espírito sobre o outro, encarnado ou não, com o objetivo de prejudicá-lo. Então, sobre esse aspecto, Ângelo Inácio faz uma abordagem toda especial no livro Legião, ao falar a respeito das chamadas obsessões complexas, que são aquelas que fogem ao comum do dia a dia. Ou seja, nós podemos comparar as obsessões mais ou menos com o que a psicologia fala a respeito das neuroses, da psicose, Então, todos nós somos mais ou menos neuróticos, ainda mais no dia de hoje, temos as nossas manias, ou seja, somos mais ou menos obsidiados no sentido de obsessão simples. No entanto, o Ângelo Inácio fala das obsessões complexas, naquelas em que se faz uso de aparelhos parasitas, em que cientistas desencarnados utilizam de tecnologia para atuar no sistema nervoso central, no sistema nervoso periférico, nas glândulas, de forma a prejudicar ou até mesmo extrair energia dos encarnados para se abastecerem do outro lado. Ele fala a respeito da organização dos magos negros, da magia negra, que muita gente teima em dizer que não existe, e Ângelo, de uma maneira primorosa, discorre a respeito dessa organização no livro Legião. Então, isso está no capítulo das obsessões complexas, que são seres que sabem que estão fazendo mal e têm conhecimento da metodologia que utilizam. Mas me diz uma coisa, existe toda essa sofisticação tecnológica na espiritualidade? Porque você falou em aparelhos, eu fico imaginando como é que o telespectador está pensando. Nossa, aparelhos que sugam energia, que abastecem. Como é que funciona isso? Olha, é do pensamento de um espírito que eu respeito muito, o espírito Joseph Gleber, autor do livro Além da Matéria e Medicina da Alma. Ele fala que a vida na matéria é um arremedo da vida espiritual. Tudo que existe aqui é uma cópia mal feita daquilo que existe na espiritualidade. Portanto, toda essa tecnologia que nós temos aqui na Terra, não são os espíritos que copiam a tecnologia, o contrário ocorre. Ela existe na dimensão etérica, na dimensão extrafísica, e os chamados inventores ou descobridores, quando fora do corpo físico, através do processo de desdobramento pelo sono, vão na fonte original, captam a ideia e trazem as invenções para o plano dos encarnados. Então, tudo isso que nós chamamos de tecnologia aqui não passa de uma cópia mal feita do que existe do outro lado da vida. Sim, e como é que funcionam esses aparelhos? Assim, você poderia explicar melhor para o telespectador? Sim, muitos desses aparelhos, é lógico que a gente não pode explicar nas minúcias, e aí eu convido o telespectador a estudar o livro Legião, Um Olhar sobre o Reino das Sombras, que tem em detalhes tudo isso, Esse livro do Ângelo Inácio que nós mostramos aqui. Mas muito desse aparato tecnológico, ele é construído através do poder do pensamento dessas entidades.
porque eles utilizam outro elemento diferente do nosso. Nós precisamos de elementos físicos, de utilizar nossas mãos, né? De tudo isso. Eles não, através do pensamento, plasmam nos fluidos da atmosfera aquilo que já está na intimidade deles. Então isso assume uma forma vital diante dos espíritos. Eles se utilizam dos nossos pensamentos para plasmar. Para plasmar do pensamento, da nossa energia vital, que no Espiritismo a gente conhece como ectoplasma, né? E fabricam, por assim dizer, pela força mental, esses instrumentos, que são colocados em muitos encarnados e até mesmo em desencarnados, né? Para atingirem objetivos mais variados possíveis. Entre eles, eles sugam a energia do ectoplasma, a energia vital, porque essa energia que somente os encarnados têm é que dão a esses espíritos as sensações próprias da matéria. E no livro, Ângelo Inácio comenta sobre os elementais. Qual seria a função deles? Os elementais, nós podemos classificá-los de duas formas diferentes, né? Que são os elementais naturais, aqueles responsáveis pelos fenômenos da natureza, pela chuva, pelo fogo, né? Por tudo isso que faz parte desse... São espíritos mais simples, digamos? Eu diria que são princípios inteligentes, né? O ser humano o ser é criado simples e ignorante e faz uma escala em diversos reinos da natureza. À medida que ele vai crescendo, né? Ele vai adquirindo certos atributos. Então, em determinado reino, ele é chamado de elemental, um elemental natural que está em processo de aprendizado. E existem os elementais artificiais, que são criados pelo poder do pensamento de entidades inteligentes e utilizadas para o bem ou para o mal, de acordo com o propósito de cada um. Ângelo Inácio esclarece isso no livro Aruanda, né, a respeito dos elementais. Bom, você está falando muito do pensamento, né, de como o pensamento abre as portas, né, para a sintonia. Eu te pergunto, além do pensamento, teria qualquer outra entrada, via de acesso ou de sintonia nossa com o lado escuro do universo? Eu diria que uma das portas, conforme nós falamos lá em Minas Gerais, mais escancaradas que tem para o acesso a esse lado sombra, né? Essa segunda força que existe aí, são as nossas emoções. Porque se o pensamento abre uma comporta para que esses espíritos possam utilizar de cada um de nós de maneira indevida, as nossas emoções dão força, dão cor, dão sabor a essa atividade sombria. Porque as emoções descontroladas, elas são um capítulo especial nos processos das obsessões. Por isso, todo tratamento de obsessão, ele deve estar acompanhado do tratamento espiritual e do tratamento psicológico também. Porque, em geral, a pessoa que sofre de um processo obsessivo, ele tem as matrizes emocionais profundamente agravadas e danificadas e precisa do auxílio de um terapeuta experiente e sério para tratar também essa questão emocional. E, digamos de passagem, a humanidade nunca viveu tantos problemas graves na área emocional quanto na atualidade, né? E por que, eu ia te perguntar, por que esse agravamento desse aspecto desequilibrado das emoções? Os espíritos, eles falam para nós que nós temos mais ou menos 60 bilhões de espíritos, contando entre encarnados e desencarnados, na atmosfera da Terra. Só na Terra? Só no planeta Terra. E estamos vivendo os últimos momentos de uma era antiga, de um mundo antigo, para passar pela fase do progresso a uma humanidade no estágio mais feliz. E é natural que, nesse momento, aquilo que nós chamamos de umbral ou de plano denso extrafísico venha desaguar sobre a Terra aquela imensidão de espíritos mal resolvidos, para que tenham contato com a mensagem cristã, com as mensagens de renovação. Por exemplo, nunca em qualquer época da humanidade se ouviu falar tanto de Jesus, nunca se fez tanto o bem, nunca se construiu tanta obra benemérita quanto na atualidade.
Então, o aumento da população encarnada, de espíritos com problemas gravíssimos no seu campo emocional e espiritual, se deve à necessidade desses espíritos de entrarem em contato com o bem como última oportunidade, antes de serem deportados da Terra para mundos inferiores. Então, eu diria, numa linguagem mais espírita, que as portas do umbral se abriram, estão reencarnando esses espíritos para ter a oportunidade de entrar em contato conosco. E daqui, se não se renovarem, com certeza serão deportados para que a Terra possa se transformar mais tarde num mundo melhor. Bom, o nosso tempo já está se encerrando, nós estamos com 3 minutinhos. A gente falou de trevas, de desequilíbrio, só do lado sombrio, né? Eu queria encerrar com uma mensagem positiva. O que fazem os espíritos de luz para nos ajudar nessa sombra toda que a gente está imerso por nossa culpa? É verdade. Pois é, nós falamos agora mesmo a respeito do fato de que nunca se fez tanto bem na Terra quanto agora. Basta a gente ir na rua e nós vamos ver na praça pública o nome de Jesus ser pregado. Os espíritos estão invadindo a televisão e os meios de comunicação, e nós vamos ver hoje em novelas, em reportagens e tudo mais, falando de espírito, de espiritualidade, de reencarnação, e nós vamos ver que os espíritos estão programando uma invasão ao planeta Terra, invasão do bem, invasão da luz, para dar oportunidade para todos nós de cumprirmos o nosso papel de representantes do Cristo e de uma era melhor. A humanidade está se transformando. Basta que nós eduquemos o nosso olhar para olhar o lado bom de todas as coisas. Robson, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço o seu carinho. Oh, e aguardamos outra vez. Com certeza estaremos à disposição. Obrigada, e nós aguardamos você em nossa próxima entrevista.